Fala galera, seja bem-vindo para mais uma videoaula, dando continuidade às aulas de História do Brasil. Como nós estamos vendo numa pegada legal aí, vamos dar sequência a isso. E hoje nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil, né? E nós vamos ver algumas incoerências que só acontecem nesse país que é o nosso. Afinal de contas, o Brasil vai se ver independente de Portugal, mas vai continuar sendo governado por um português. Olha, ironias do destino. E nós vamos ver o desenrolar disso e como o Brasil chegou a essa condição de se tornar livre de Portugal depois de bons anos aí sendo explorados como colônia portuguesa. Bora lá, pessoal! Pessoal, só relembrando, né, fazendo uma breve, um breve retorno aí aos conteúdos que nos trouxeram até a presente aula, né, os processos da qual alguns movimentos surgiram no Brasil Colônia, como os movimentos separatistas, antes mesmo os movimentos nativistas, né? E aí um contexto bem rápido para a gente entender esse processo de independência do Brasil, que vai se acentuar muito, né, com a vinda da família real portuguesa para cá no iniciozinho do século XIX. E a gente vai entender um pouquinho desse contexto a partir da aula de hoje, né? Então, primeira coisa, a crise do sistema colonial, né? Afinal de contas, Portugal cada vez mais arrochava o Brasil com altos impostos, altos tributos, né? Em meio a tudo isso, a essa questão econômica, vai haver também a questão ideológica. Afinal de contas, muitos desses colonos que aqui viviam, né, tinham, principalmente aqueles de famílias mais nobres, tinham os filhos estudando na Europa e aí tiveram contato com as ideias iluministas, né, com todo o movimento emancipacionista que vai ocorrer na América Espanhola, assim como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, todos movimentos que vão contestar a ordem vigente e principalmente vão contestar a ideia de um Estado absoluto, né? Então, o fortalecimento dessa elite colonial e principalmente o questionamento do pacto colonial. Haja vista que o Brasil só poderia comercializar com os portugueses naquilo que a gente conhece como o exclusivo comercial, ou seja, a coroa portuguesa tinha sim um monopólio sobre todas as atividades econômicas na colônia brasileira. E aí nós vamos perpassar por alguns movimentos, que aí eu só vou citá-los, que nós já vimos nas aulas anteriores, né? A Inconfidência Mineira, que ocorre no mesmo momento em que a Revolução Francesa está se consolidando também, com o ideal aí de liberdade, mesmo que tardiamente, vai ter como principal expoente, né, do movimento da Revolução Francesa, da Inconfidência Mineira, a figura do Tiradentes, embora a gente tenha desconstruído um pouco a ideia do mito do Salvador Tiradentes, mas muito da história é construída em torno desse cidadão, desse alferes, né? Movimento que acabou não se articulando, aliás, não se consolidou na prática, porque ele foi desarticulado muito antes, né, de ser colocado de fato em execução. Da mesma forma, né, a conjuração baiana também vai ter as suas implicações aí, também chamada de revolta dos alfaiates, né, ex-escravos, né, contestando principalmente a questão racial na região, né, as péssimas condições de vida do povo, altos impostos, né, e aí vão acabar propondo a ideia de abolição do trabalho escravo, de independência, né, a ideia de república, também não sai do papel, não se consolida, né, e vai ter uma forte repressão sobre todos os envolvidos. Então, pessoal, observem o contexto aí que já passava pelo Brasil colônia nesse momento, né? E aí, para culminar com tudo isso, vai vir a família real portuguesa para o Brasil a partir de 1808. Lembrando que eles vieram para cá decorrentes do famoso bloqueio continental, né, decretado pelo Napoleão Bonaparte em 1806, na qual ele ameaçava invadir todos os países, né, que não estivessem contrários à Inglaterra, ou seja, ele queria que todos os países deixassem de comercializar com os ingleses, né? Os franceses aí vão ter sempre essa rixa com os ingleses, por vários aspectos, então queriam quebrar a economia inglesa, fazendo com que os outros países não comercializassem com os ingleses. Os portugueses ficaram entre a cruz e a espada, afinal de contas a Inglaterra era seu maior credor, seu maior, aquele que tinha o seu maior parceiro econômico.
Então os portugueses não tinham como fugir muito, né, e acabaram, para sair dessa enrascada, acabaram vindo para o Brasil. Saíram de Portugal em novembro de 1807 e acabaram chegando aqui em janeiro de 1808. Né? E aí, pessoal, nós vamos ver esse período que vai se instaurar no Brasil, que é conhecido como período joanino, que vai de 1808, desde a chegada aqui, até 1821, quando o Dom João, né, que vai ser nomeado aí Dom João VI, filho da Dona Maria I a Louca, pai do Dom Pedro I, né, vai vir governar o Brasil durante esse período. Né, e só vai embora daqui, obrigado, a partir de 1821. E aí nós vamos ver, de fato, que muitas coisas vão mudar nesse período joanino. Ou seja, nesse período em que o Dom João vai vir para cá e que praticamente vai haver uma inversão na lógica. Afinal de contas, o Brasil, mesmo colônia, vai ter aqui a administração. Então, na verdade, vai haver uma inversão de valores. Né? A colônia vai se tornar também metrópole, porque a administração vai passar a vir aqui justamente do Brasil, né? Enquanto os franceses vão acabar dominando Portugal durante um bom tempo. E as principais mudanças que vão ocorrer no Brasil durante o período joanino, né, durante a vinda da corte. Estima-se, pessoal, que aproximadamente de 15 a 20 mil portugueses desembarcaram no Brasil no início do século XIX. Tá? Passou-se primeiro, a corte portuguesa chegou-se primeiro em Salvador, ficou por lá 15 dias, depois migrou para o Rio de Janeiro. Né? Muitos se assustaram com a figura do Dom João, que muitos, né, imaginavam ali um príncipe, né, realmente imponente, e vem um ser baixinho, gordinho, mancando de uma perna, com pouco cabelo, né, uma figura meio que desprovida de muita beleza. E aí nós vamos ver que, apesar dessa figura deve ser retratada aí como um português glutão, comilão, guloso, que adorava frango e não gostava de se banhar, né? Nós vamos ver que ele vai ser bem engenhoso na sua política e não vai ser esse bobo que vai ser pintado aí por muitos. Né? Tanto é que a primeira coisa que ele faz quando ele chega aqui, até em respaldo aos ingleses que haviam trazido toda a corte portuguesa para cá, fugindo do Napoleão, ele vai abrir os portos brasileiros às nações amigas. Observe que quando ele abre os portos brasileiros à Inglaterra, ele está quebrando o pacto colonial. Afinal de contas, o Pacto Colonial dizia que apenas Portugal poderia comercializar com o Brasil. A partir de agora, o comércio vai ser feito diretamente com os ingleses. Tá? Vai estar envolvido também na questão da invasão da Guiana Francesa. É ele também, o Dom João VI, que vai criar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil mesmo aí que você conhece, né? Que aqui em Guará já foi lá na agência, onde hoje é a Caixa, e hoje está um pouco mais à frente ali na avenida. Ele vai trazer também a Biblioteca Real para cá, né? E em 1815, ele que vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido. Observem que quando Dom João eleva o Brasil na condição de Reino Unido, o Brasil deixa de ser uma posse, deixa de pertencer a Portugal e passa a ser um parceiro de Portugal. Então aqui o Brasil tinha dado passos largos para o seu processo de independência. Tá? Isso durante o período joanino, que o Brasil vai ocupar boa parte da província da Cisplatina, que hoje é conhecido como Uruguai. O Brasil vai ocupar essa região até aproximadamente 1828, quando ele vai entrar em guerra com a Argentina pela região e a região vai acabar se tornando independente. Isso aí durante o primeiro reinado no governo do Dom Pedro I. Tá? O cotidiano vai mudar muito no Rio de Janeiro. Tá? A vida noturna, o padrão cultural, a exigência e o próprio dia a dia vai ser muito alterado pela vinda dessa corte. Inclusive, né, com várias casas aí sendo desocupadas para dar lugar para essa corte morar, para essa corte residir. Né? Muitos afirmam aí que o processo de favelamento do Rio de Janeiro ele é muito acentuado, ou pelo menos tem-se o início, né, nesse processo, onde a população vai acabar sendo retirada do centro para dar lugar a essa corte, né, que vem acompanhando o rei e toda a sua família. E aí, pessoal, em meio a esse contexto, né, do período joanino, a Revolução Pernambucana, que nós também já vimos, que foi a única que saiu do papel, embora tivesse ali uma curta duração, mas ela também vai ter um papel importante nesse processo de independência, tanto é que ela vai estar inserida
nesses movimentos pré-independência ou movimentos separatistas. E aí, pessoal, então o que vai mudar com a vinda dessa corte portuguesa para cá, né? Principalmente a abertura dos portos às nações amigas, como eu mencionei para vocês, vai quebrar a questão do pacto colonial, e muitos historiadores vão dizer que é justamente essa abertura dos portos que vai fazer com que o bloqueio continental do Napoleão não funcionasse e os ingleses continuassem, né, vendendo, exportando suas mercadorias, tendo o Brasil aqui como uma válvula de escape, né? Tanto é que vai revogar o Alvará de 1785, que proibia a instalação de manufatura no Brasil. Ou seja, para continuar a colônia brasileira dependente de tudo que vinha de Portugal e da Inglaterra, né? Isso acaba sendo retirado a partir do que os ingleses vão ter livre comércio aqui no Brasil. E também vai ficar claro o interesse e os privilégios dos ingleses com a assinatura do Tratado de Aliança e Amizade de 1810, aonde vai dar várias concessões e privilégios para os ingleses, principalmente no que diz respeito à taxação, ou seja, os produtos ingleses pagavam menos impostos para entrar no Brasil, menos até do que os próprios produtos portugueses. Pensem bem. E aí, pessoal, essa situação ela só começa a mudar com a chamada Revolução Liberal do Porto, ou seja, um movimento que vai ocorrer em Porto em 1820, que vai, principalmente nesse contexto em que Portugal já não tinha mais a ameaça do Napoleão, que já havia perdido as suas forças dentro da Europa, né? E aí eles vão querer um retorno imediato do Dom João, né? Principalmente ali promovendo uma série de reformas na política portuguesa, tentando acabar ali com o Estado absolutista, jurar, né, a Constituição, mesmo sem conhecê-la a fundo, né? E principalmente eles vão querer esse fim da inversão do processo de colonização. Haja vista que agora a metrópole era o Brasil e Portugal estava numa condição de inferioridade do ponto de vista administrativo e econômico, né? Então o Dom João aí acaba sendo ameaçado de perder o seu trono, né? Em 1821 acaba aí sendo obrigado a voltar a Portugal para assumir o seu posto como monarca de Portugal. E aí, antes dele ir, ele chama o Dom Pedro, né, Pedro de Alcântara ainda, ele chama ele e diz claramente para ele: Pedro, faça a independência antes que qualquer outro aventureiro faça. Ou seja, ele sabia que o Brasil estava caminhando a passos largos para o processo de independência. E aí ele já dá a dica para o filho: olha, se você quiser continuar governando aqui e tendo todos os seus privilégios de estar à frente do Brasil, né, faça você mesmo a revolução da independência. Não deixe que outro aventureiro faça no seu lugar, né? E aí, eu deixo uma dica de livro para vocês, um livro do Laurentino Gomes, esse livro chamado 1808, que ele vai descrever todo o translado da família real portuguesa para o Brasil, né? E aí ele vai descrever de um ponto de vista bem interessante, que o Laurentino não é historiador, ele é jornalista, e ele escreve de uma forma muito leve, muito suave, muito sutil, então vale a pena, nem parece que é um livro de história, parece muito mais um romance aí, com os personagens e tudo mais, vale a pena conferir. Nesse período de quarentena, é melhor do que enriquecer o repertório aí com uma boa leitura. E aí, pessoal, nessas cortes portuguesas, nessa Revolução Liberal de 1820, os portugueses, as chamadas cortes portuguesas, queriam fazer com que o Brasil fosse novamente recolonizado. Lembrando que o Brasil já estava na altura, sendo parceiro de Portugal, sendo elevado à categoria de Reino Unido, tá? Tanto é que eles vão pressionar, inclusive, o Dom Pedro, que vai se tornar depois Dom Pedro I, a voltar para Portugal, né, e lá permanecesse para que o Brasil fosse novamente colonizado. E aí vai ter, né, o famoso Dia do Fico, né, o dia em que o Dom Pedro, alinhado às elites brasileiras, lógico, né, sendo elevado aí à categoria de governante, já aspirando esse status, faz um acordo com a elite brasileira para permanecer aqui e ele próprio conduzir esse processo de independência. 9 de janeiro de 1822 é o chamado Dia do Fico, aquela famosa frase, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga para o povo que eu fico, né? Olha que emblemático, como se fosse realmente custoso para ele permanecer aqui, né? Então esse processo de independência, esse Dia do Fico vai desagradar muito, né, aos portugueses, que vão inclusive tentar levar o Dom Pedro I
Dom Pedro, né, ainda não era o primeiro, vai levar de volta e de fato eles não vão conseguir, tá? Então ele vai acabar permanecendo no Brasil, alinhado aí aos políticos brasileiros, à maçonaria, né? E vai ganhar o título aí de defensor perpétuo do Brasil, né? Como aquele que abriu mão dos seus privilégios portugueses para tornar o Brasil independente, né? E aí, pessoal, a proclamação da independência ela vai ocorrer, né? No dia 7 de setembro, que é o feriado aí conhecido por todos nós, oficialmente vai ocorrer. E aí tem um quadro muito interessante do Pedro Américo, né, que descreve, ou pelo menos tenta ilustrar como foi esse processo de independência, né, que levou o Dom Pedro a ser proclamado Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil. E aí, pessoal, Brasil independente de Portugal, governado por um português. Ora, pois, só no Brasil umas coisas dessas, essas contradições, né? E aí, o senhor Pedro de Alcântara, Francisco, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, assume o governo do Brasil em 1822, né? É onde vai permanecer governando até 1831. É o chamado primeiro reinado, que a gente vai ver especificamente depois, no momento oportuno, né? Então, se você achava que tinha um nome um pouco extenso, imagina o Dom Pedro I, que é uma assinatura bem rápida, porque você imagina se você tivesse que assinar esse nome por extenso em todo e qualquer documento, estava perdido. E aí, pessoal, esse quadro do Pedro Américo, que é chamado Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, né, pintado em 1888, ou seja, um bom período depois, né, do processo de independência. Então ele traz aí ao centro a figura do Dom Pedro com a espada em riste, né? E aí a gente pode ver a construção dessa imagem. Primeiro, que não havia cavalos puro sangue, né? Eles usavam, eram mulas para fazer vários trajetos, inclusive as viagens mais longas, né? Que diz que o trotar da mula é mais suave e é mais resistente a longos percursos, né? O fardamento que os dragões imperiais estão usando, né? Também não existia, né? O terreno era bem mais acidentado. E muitos, né, afirmam que o Dom Pedro ele fez essa parada porque ele estava com desarranjo intestinal, estava com aquela famosa caganeira, né? Então não estava assim tão animado para proclamar e para dar todo aquele entusiasmo na qual é retratado nessa imagem, né? Então parou para os cavalos para poder dar uma aliviada na questão intestinal, né? E aí o Pedro Américo acaba romantizando muito esse quadro, né, com toda essa pompa aí, falando sobre o processo de independência do Brasil. Pessoal, para finalizar, eu deixo uma outra dica de livro para vocês, que é o 1822, né, que também do Laurentino Gomes, que agora vai falar sobre o processo de independência do Brasil. Vale a pena também, tá? Do mesmo jornalista, uma história bem interessante, que vai de uma forma bem tranquila e bem suave contar como se desenrolou os bastidores do processo de independência do Brasil. Vale a pena conferir nesse período de quarentena aí. Então, pessoal, finalizamos aqui o processo de independência do Brasil. Na nossa próxima videoaula, falaremos sobre a questão do primeiro reinado e as consequências desse governo português no Brasil. Até lá, pessoal. Abraço.